Olá, boa noite a todas e todos que estão conosco nesse momento, pelo nosso canal do YouTube, prestigiando esta nossa segunda edição do Em Frente. Este evento é mais uma realização do Grupo PET Políticas Públicas, que tem o imenso prazer de tutoriar, tendo em vista a qualidade e dedicação dos petianos e petianas que dele fazem parte, os quais, enquanto grupo, têm o compromisso social de devolver à sociedade discussões e realizações úteis relacionadas a temas relevantes para o desenvolvimento e materialização do Estado, frente ao quê? Frente às necessidades de seu povo. Bom, feito esse introito sobre o PET, o Programa de Educação Tutorial, trata-se de um programa do MEC, do Ministério da Educação, que trabalha a pesquisa, o ensino e a extensão. São mais de 800 grupos em instituições de ensino superior do Brasil. Dentre grupos PET Cursos e PET Conexões de Saberes. Nosso grupo, o PET Políticas Públicas, se classifica como Conexões de Saberes, exatamente pela multidisciplinaridade e transversalidade de temas inerentes a políticas públicas com os quais ele atua. Formado por alunos de graduação, certo? Em suas fileiras já passaram mais de 60 alunos de diversos cursos do nosso campus aqui de Curitiba, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesse sentido, esta segunda edição do Em Frente, como será mostrado na sequência, na mediação promovida pelas próprias petianas do grupo, traz relevantes discussões e conclusões acerca da necessidade de políticas públicas efetivas que promovam a inserção, a aceitação e permanência da mulher nos lugares e profissões que ela quiser. Neste caso, como objeto desta nossa edição, a ciência e a tecnologia. Bom, como o evento trata de valorização e do protagonismo da mulher, recebam então meus agradecimentos pelas relevantes contribuições que vocês, mulheres, trazem para todas as áreas do conhecimento, independentemente das racionalidades aplicáveis a essas áreas, sejam elas instrumentais ou mesmo substantivas. Nesse sentido, esta edição, desenhada e materializada neste momento com a realização desta segunda edição do Em Frente, certo? É mérito exclusivo das meninas mulheres petianas de nosso grupo, as quais conduzirão o evento em seu todo, nos seus aspectos tecnológicos, de mediação, comunicação, divulgação e certificação. Dessa forma, quero registrar aqui e agradecer imensamente a presença da nossa diretora de graduação do Campus Curitiba, a professora Áurea Iada, certo? Que fará, então, a abertura oficial desse nosso evento, enquanto mulher protagonista deste momento. Professora Áurea, de coração, enquanto tutor do PET Políticas Públicas, receba o meu agradecimento e o agradecimento de todo o grupo, certo? Por essa brilhante participação na abertura de um evento tão relevante como este, na sua segunda edição. Muito obrigado, professora. Obrigada, professor Antônio, agradeço o convite, né? Eu já conheço o trabalho realizado pelo Grupo PET, pelo professor Antônio e toda a equipe, é um trabalho fantástico, né? É um trabalho excelente, eu venho acompanhando todo o protagonismo e toda a contribuição que esse programa possui com os alunos, com a comunidade interna, comunidade externa. Então, assim, é muito interessante, é muito legal, eu agradeço mesmo, e essa temática dessa live hoje é de extrema relevância, né, que será tratada agora com as meninas, né, com as mulheres, com as colegas que estão aqui. Eu assumi também há pouco tempo a de grade e estou aí nesse desafio, né, lidando com isso, então é um tema bem interessante. Então, eu acho que tem bastante pano para manga aí para vocês conversarem. Agradeço e iniciamos oficialmente esse evento. Obrigada, professor. Muito obrigado, professora Áurea. Daqui para frente, então, toda a condução por conta das meninas mulheres do PET Políticas Públicas. Muito obrigado. Obrigada, professor Antônio. Obrigada, professora Áurea. Boa noite a todos e todas. É com imensa satisfação que eu falo aqui em nome do PET-PP, o Programa de Educação Tutorial, PET Políticas Públicas, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Campus Curitiba. E recebemos a todos e todas para o segundo Em Frente, Protagonismo Feminino e Conexões, com a temática Lugar de Mulher na Ciência e Tecnologia. O Em Frente é um evento que surgiu em 2019 por uma demanda dos próprios alunos e alunas do grupo, cujo intuito é promover um espaço de discussão e vivência entre mulheres, exaltando o protagonismo feminino em diferentes áreas do conhecimento. A primeira edição contou com rodas de conversa, oficinas, exposições de obras de arte produzidas por mulheres, com temáticas do mundo feminino. Tudo isso foi presencialmente na UTFPR, Campus Curitiba. Foram momentos super intimistas, de muita troca de experiência entre homens e mulheres, né? Os homens estiveram presentes também, felizmente. Esse ano, por conta da pandemia, decidimos manter o evento e organizar a segunda edição no formato online mesmo. Infelizmente, no formato virtual, é difícil reproduzir uma roda de conversa com a vivência e a troca como foi na primeira edição. E, além disso, por motivos de segurança, a gente tem que trabalhar com plataformas fechadas, sem uma possibilidade de maior interação com o público, com as mulheres presentes. Mas, de qualquer forma, né, convidamos a todas que interajam com a gente pelo chat do YouTube, que interajam pelos comentários, mandem os seus relatos para a gente, mandem as suas histórias, suas vivências, tanto na área de ciência e tecnologia, quanto de outras áreas também, que a gente vai interagir com vocês na medida do possível. Essa segunda edição do Em Frente foi organizada por nós, integrantes do grupo, eu, Thaís Muraro, a Letícia Camargo, que é a responsável pelo evento, a Samara Melissa, a Isabelle Galdino, a Catarina Tétio, sob a tutoria do professor Antônio Oliveira, e também nossos colegas novos, né, que entraram aí essa semana e também ajudaram a gente na divulgação desse evento. Então, vou falar um pouco sobre o Em Frente, por que a gente decidiu fazer, né, da onde veio essa demanda. O objetivo geral do Em Frente é discutir e compreender as vivências e os desafios atuais das mulheres, que estão estudando e trabalhando nas áreas de ciência e tecnologia, refletindo sobre o contexto pandêmico também e seus efeitos na carreira acadêmica, assim como reconhecer e valorizar nomes de mulheres na história dessas áreas, né, tanto mulheres pioneiras quanto cientistas e pesquisadoras contemporâneas. A ciência e a tecnologia ainda são áreas a serem desbravadas por mulheres. Os estereótipos de gênero perpetuados até hoje contribuíram para a visão de que o público feminino deve ser direcionado para a formação em áreas destinadas ao cuidado, à atenção, enquanto que, para os homens, destinam-se às áreas que demandam mais da chamada racionalidade instrumental, sob a justificativa de que esses atributos são naturais de cada sexo. Desde o início da Revolução Industrial, a manipulação, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento de máquinas couberam majoritariamente aos homens, o que criou uma associação entre masculinidade e tecnologia, distanciando as mulheres da carreira de tecnologia até os dias atuais. Além de dificuldades como a conciliação da carreira com a maternidade, a dupla jornada feminina, a inserção das mulheres na CIT, ciência e tecnologia, ainda se contrapõe ao machismo e ao racismo estruturais, presentes tanto no mercado de trabalho quanto no meio acadêmico, né, nas universidades. Segundo um estudo publicado pela Unesco em 2018, apenas 35% dos estudantes do mundo nas áreas de STEM, que é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, são mulheres. No Brasil, apesar de representarem 54% dos estudantes de doutorado, as mulheres nas ciências da computação e matemática são menos de 25% do total. Já nas áreas da saúde, elas representam mais de 60%. Trazendo para o Brasil essa discussão, considerando também dados do próprio INEP, evidencia-se então a necessidade de políticas públicas de inclusão de mulheres na ciência e tecnologia para maior representatividade, com justo foco nas mulheres pardas, pretas, indígenas, por questão de reparação histórica, e também de iniciativas para incentivar essa inserção em todos os níveis de ensino, estimulando o interesse das meninas nessas áreas, e apoiando futuras profissionais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Fato, então, relevante é discutir não somente a inclusão feminina nessas áreas, mas também refletir sobre os desafios inerentes às suas trajetórias acadêmicas e debater a necessidade de elaboração de políticas públicas de permanência específicas para atender às demandas do cotidiano de mulheres na academia.
Esse evento compreende, então, 2 painéis de debate, um hoje e um amanhã, e uma exposição virtual intitulada Mulheres na Ciência e Tecnologia. A exposição já está acontecendo desde o dia 12 de novembro e vai até o dia 28 lá no nosso perfil do Instagram. Até vou pedir para que o pessoal aqui da organização coloque o link do nosso Instagram aqui no banner e também nos comentários para vocês curtirem, interagirem lá com a gente. Ao total, serão expostas mais de 50 mulheres, dentre pioneiras e contemporâneas, das áreas de ciência e tecnologia, e também alguns projetos ligados à inclusão de meninas e mulheres nessas áreas, além de indicações de filmes e podcasts também sobre o tema. Em nossa pesquisa, ainda há muitas mulheres e projetos que não conseguiram ser contemplados na exposição, então é legal para a gente ver o quanto existem mulheres que já estão nessas áreas, né, desde sempre até a data de hoje, e muitas vezes não são conhecidas, né? A gente acaba não lembrando de cabeça o nome de uma cientista, de uma pesquisadora, então o intuito da exposição foi a gente enaltecer essas mulheres. E agora, finalmente, dando início ao nosso painel, o painel de hoje é intitulado Mulheres na Ciência e Tecnologia, Conquistas, Vivências e Desafios na Carreira. Nesse momento, eu vou convidar as nossas 3 palestrantes, nossas 3 convidadas aqui na tela. Elas vão aparecer aqui para a gente, a Marília Amaral, a Maria Fernanda e a Ana Carla. Já deve estar entrando todo mundo aqui. Bom, como painelistas na data de hoje, elas vão compartilhar conosco suas vivências, seus conhecimentos, suas experiências sobre o tema. E qual é o objetivo desse painel, né, dessa troca de ideias, dessa conversa? É debater a baixa representatividade feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, discutindo estereótipos e preconceitos históricos e a necessidade de políticas e iniciativas para mudar o cenário atual, assim como refletir sobre os desafios da carreira acadêmica de mulheres na ciência e tecnologia, incluindo as conciliações e concessões em questões como a maternidade, a dupla jornada, né? Então, as nossas painelistas vão trazer essas experiências. O tempo de fala de cada uma delas vai ser de mais ou menos 25 minutos. Durante todo o evento, né, enquanto elas estão fazendo a exposição, convidamos a todos e todas que enviem perguntas, né, ou sugestões de pauta ali no nosso chat, que a gente vai debater, fazer uma roda de conversa e interagir sobre essas questões ao final, tá certo? Só mais um lembrete, lembramos ao público que está nos assistindo que a emissão do certificado de participação vai ser via plataforma Event3, tá? E vai estar disponibilizado a partir das 20 horas. Então, os links vão ser enviados no chat do YouTube, também nos comentários, na descrição do vídeo. Então, todos que se inscreverem vão receber o certificado após o término do evento, tá certo? Então, para dar início ao nosso painel, né, a nossa primeira convidada que vai explanar hoje vai ser a Maria Fernanda. Então, passo a palavra para ela nesse momento. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite. Queria primeiro desejar uma boa noite a todos e agradecer bastante o convite do PET da UTFPR. E vamos começar. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu preparei. Tá aparecendo já, né, Thaís? Aí. Então, vamos lá. Meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 22 anos e hoje eu vou falar um pouquinho da minha vivência como mulher na área de ciência e tecnologia. Então, começando falando um pouquinho mais sobre mim, né? Quem sou eu? Eu sou técnica em eletrônica pelo TFPR, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com programação, assim, com o mundo de exatas, e entrei nessa área. E foi lá que eu descobri que eu gostava de programação e mais tarde decidi entrar para engenharia da computação na mesma universidade por causa dessa vivência que eu tive durante o ensino médio técnico. Atualmente ainda estou cursando engenharia da computação, mas em paralelo eu faço um curso de extensão chamado Apple Developer Academy, que é uma parceria da Apple com a PUC-PR, onde eu aprendi desenvolvimento iOS, que é a minha área de atuação hoje. Eu estagio atualmente no iFood como desenvolvedora iOS e eu também toco em paralelo um projeto
de Instagram, onde eu compartilho conteúdos de tecnologia e programação, principalmente coisas mais de programação, mais específicas da minha área de mobile, mas às vezes também coisas mais gerais de tecnologia, que é @mafetec. E caso alguém queira me adicionar em alguma rede, aí queira ter contato, eu tenho o meu LinkedIn, tá lá o meu nome completo, Maria Fernanda Zolim, ou pelo Instagram, qualquer um dos dois pode me chamar lá. Então, vamos começar, né? Para começar, eu trouxe alguns dados que são assim, óbvio, a gente que é mulher nessa área, a gente já tem um pouco dessa noção, mas eu achei legal trazer os dados, porque quando a gente vê em números, a gente percebe o quão chocante é, o quão pior é do que a gente imagina, sabe? Então, eu acho importante a gente olhar para esses dados. E aí, alguns dos que eu trouxe foram esses que estão aqui na tela agora. O primeiro deles que eu queria mostrar, esse de que 74% das meninas, elas expressam interesse nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, poxa, tem muita menina que quer entrar para essa área, tem muita gente que tem interesse. Só que aí, por que as outras porcentagens são tão pequenas? Por que se tem 35%, se tem 74% das meninas que têm interesse, por que só 35% das estudantes de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são de fato mulheres, sabe? Onde é que caiu ali do 74 para 35? E mais, né? Na área de TI, que é mais o meu lado, são apenas 20% dos profissionais que são mulheres. Então, o que faz cair do 74 para o 35 para o 20? Então, eu preparei alguns pontos que eu acho que tem a ver com isso, mas aí o primeiro deles é o que eu trouxe ali em cima, que é outro dado que eu acho bem chocante, né? Que o salário das mulheres chega a ser 34% menor do que o salário de um homem para o mesmo cargo e com a mesma qualificação. E pior, normalmente, em muitos casos, a mulher é mais qualificada do que um homem, mas se eles se candidatam ao mesmo cargo, normalmente o salário da mulher é 34% menor para o mesmo cargo e com a mesma ou maior qualificação. Aí trazendo um pouquinho mais de dados, né? Aí um pouco mais do meu lado, que eu sou desenvolvedora mobile, eu trouxe um pouquinho disso. A App Store, que é a loja de aplicativos da Apple, tem 2,2 milhões de aplicativos. E a Play Store, que é a loja da Google, né, dos aplicativos Android, tem 2,8 milhões de apps. Então, você para e pensa, nossa, é muito aplicativo. Então, imagina o tanto de gente que tem por trás desses aplicativos desenvolvendo e publicando. Só que aí outro dado mais chocante ainda é que dessas pessoas que desenvolvem aplicativos, apenas 6% são mulheres. Apenas 6% dos desenvolvedores mobile são mulheres. Então, 94% de homens, sabe? A gente tem aquele percentual de 20% que daí, dentro do mundo mobile, diminui mais ainda para 6%. E aí, agora com esses dados, eu queria fazer um pouco de uma discussão de quais eu acho que são esses motivos, né? Então, aí, eu acho que começa muito na infância, porque tem toda aquela questão dos estereótipos de gênero, né? A menina, quando é criança, ela ganha uma boneca para brincar, ela ganha um kit de cozinha, ela vai brincar de ser médica, de ser enfermeira, e daí o menino, ele ganha um Lego, ganha um videogame. Quem nunca passou por isso, né? Eu acho que com a maioria das pessoas que estão aqui aconteceu isso. E aí isso tem efeitos, parece que é uma coisa inocente, e claro, não tem nenhum problema a menina querer brincar de boneca e o menino querer brincar de Lego e vice-versa. Mas será que se a gente ficar só incentivando fechado, assim, não vai causar problemas? Porque o que acontece? Se a menina só recebe bonecas para brincar e o menino só Lego, na hora que a menina for crescendo, como é que ela vai desenvolver uma familiaridade com tecnologia, matemática e lógica? Eu acho que esse é um dos pontos que acontece, como a menina tem esses estereótipos de gênero com raízes na infância, eles geram uma falta de familiaridade com tecnologia, lógica e outros campos que a menina poderia se interessar se ela tivesse mais contato. E aí, tá, vamos supor que você, apesar disso, você
teve essa infância, mas você, mais tarde, mesmo assim, se interessou pelas áreas de engenharia, tecnologia, programação. Infelizmente, a gente sabe que o desafio não acaba aí, né? Porque depois, antes de você se inserir, já é difícil. Agora, depois que você se insere, ainda acaba tendo uma lista de coisas que dificultam. E alguma dessas coisas são, por exemplo, desigualdade salarial, como eu já citei lá, aqueles 34% que a mulher ganha menos, descrédito acadêmico e profissional. Quem nunca teve aquele professor que perguntou, nossa, mas por que você está fazendo engenharia? Ou aquele colega que fez uma piadinha, isso não é para mulher. Ou foi fazer uma entrevista de emprego e de repente foi super cobrado, assim, tudo que você fala que você sabe, mas mostra então que você sabe, duvido que você saiba mesmo, sabe? Sempre tudo que a mulher faz, ela tem que mostrar que ela realmente sabe fazer, porque sempre tem aquela desconfiança, aquele descrédito. Tem algumas situações que aconteceram comigo, por exemplo, um tempo atrás eu desenvolvi um aplicativo e aí eu estava mostrando para alguns colegas meus, né, mostrei o aplicativo, mostrei funcionando, mostrei o código, e aí a galera estava elogiando, nossa, minha filha, ficou muito legal, nossa, parabéns, o código está muito bom, não sei o quê. E aí um colega meu, que também tinha elogiado, ele elogiou, falou que legal, não sei o quê, tá muito bem feito, só que daí, em dado momento, ele fez a seguinte pergunta, foi o fulano que te ajudou, né, se referindo ao meu namorado, porque ele achou que, assim, um aplicativo tão bem feito, um negócio tão bem programado, tinha que ter um homem por trás. E o detalhe é que o meu namorado nem é da área de mobile, né, ele nem faz aplicativo, mas mesmo assim, esse colega achou que era mais provável que um homem que não tenha conhecimento dessa área tivesse feito o aplicativo do que uma mulher. Claro, né, se tem uma coisa tão bem feita, deve ter um homem por trás. Quem que nunca ouviu falar, né, isso? Quem que nunca passou por isso? Outra situação que eu passei também, que muitas mulheres passam, que é bem chato, foi algumas semanas atrás, no meu Instagram, onde eu compartilhei esses conteúdos de tecnologia e programação, eu gravei um vídeo falando de um livro de programação chamado Clean Code, e aí eu estava falando do livro, estava explicando, não sei o que, recomendando. Gravei o vídeo e postei nos stories. Um tempo depois, um seguidor, uma pessoa que eu não conheço, mas um seguidor, ele veio e respondeu os stories, e aí ele falou, minha feia, parabéns pelo seu conteúdo, até que tá legal, mas eu tenho uma dica para você, você tem que sorrir mais. Então, gente, eu vi aquilo, foi tão estranho, porque, sabe, eu duvido muito que se eu fosse um homem fazendo o mesmo conteúdo, eu teria ouvido o mesmo comentário. Porque a pessoa, ela tirou todo o foco do que eu estava fazendo, do conteúdo que eu estava produzindo, para dizer que eu tinha que sorrir mais, porque para algumas pessoas é para isso que a mulher tá em qualquer ambiente, ela tá lá para sorrir e não para fazer o que ela sabe fazer. E aí, além disso, daí tem algumas coisas que eu não passo, mas que a gente sabe que são muito comuns, por exemplo, a dupla jornada, né? Porque a mulher, ela vai lá e trabalha 8 horas, e às vezes o marido dela, ou as pessoas que moram com ela, trabalham 8 horas também, mas aí chega em casa depois do trabalho, e normalmente quem que vai fazer as coisas em casa? A mulher, né? Essa mulher. E aí é uma dupla jornada, e se ela for mãe, acaba sendo uma tripla jornada, né? Porque daí tem a criança, tem que cuidar da casa, da criança e do trabalho. Isso são séries de coisas que atrapalham e atrasam e desestimulam a mulher. Aí tem também uma pesquisa que o LinkedIn divulgou recentemente, feita por eles mesmos, que fala sobre a questão das vagas de trabalho. E essa pesquisa mostrou que as mulheres, em geral, tentam vagas de trabalho 20% menos do que homens. E aí, entre várias coisas, um dos motivos que foi divulgado nessa pesquisa é que, em geral, as mulheres só se candidatam a uma vaga se elas preenchem 100% dos requisitos, enquanto os homens, se eles preenchem 60% dos requisitos da vaga, eles já se candidatam. E é por isso que gera aí essa diferença. E eu acho que isso está muito atrelado àquela questão do descrédito profissional e acadêmico, né? Porque você está a vida inteira ouvindo falar que o seu lugar não é ali, não é na engenharia, não é na matemática, não é na programação. A vida inteira você fala alguma coisa, daí você tem que provar que você realmente sabe fazer aquilo que você falou. Então, isso gera
querendo ou não, uma insegurança. E aí, como é que você vai se candidatar à vaga se você não tiver 100% dos requisitos, porque você vai se sentir insegura, né? E aí esse é um dos problemas que o LinkedIn expôs. É claro que você não precisa ter 100% dos requisitos de uma vaga, dificilmente você vai ter. Só que por causa da nossa cultura que a gente construiu, as mulheres sentem que elas têm que ter, e os homens não, em geral não. E claro, falei das dificuldades, dos problemas, mas eu não querendo deixar um clima pesado, né? Eu acho que tem sim como a gente mudar isso, tem como a gente ir para frente, tem como a gente mudar essa situação. E eu acho que uma das maneiras é que a gente apoie, inspire e se espelhe em outras mulheres, né? Porque outras mulheres precisam saber que elas podem também. A gente que já está nessa área precisa incentivar outras mulheres a entrarem também. E a gente precisa se espelhar em mulheres que já estão na área. Daí eu trouxe 2 exemplos grandes, claro, assim, que você pode olhar e falar, nossa, mas isso está muito longe. Mas não está tanto assim, porque se a Susan conseguiu ser CEO do YouTube e se a Jeannie conseguiu ser CEO da IBM, por que você não consegue, pelo menos, entrar na área, sabe? É uma coisa que a gente tem que incentivar e a gente tem que mostrar exemplos e mostrar que existe, sim. Claro, eu peguei 2 exemplos super grandes e tal, mas se você olhar para um lado, com certeza você vai ver mulheres do seu convívio que já estão aí num caminho muito bom. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente tem que se atentar. E aí, a outra dica, assim, que eu queria dar é uma indicação que eu trouxe de uma série. O nome dessa série é As Telefonistas, ou acho que é Las Chicas del Cable, em espanhol, que é a língua original da série. Ela é da Netflix, tem lá para assistir. E é uma série que eu gostei muito quando eu vi, porque ela se passa na década de 1920, em Madrid, e é sobre 4 mulheres que são telefonistas e elas buscam a liberdade delas por meio do trabalho. E aí essa série faz várias reflexões ao longo dos episódios. E uma das reflexões que eu gostei muito, essa aqui que eu trouxe, que é a seguinte: é verdade que a vida não era fácil para ninguém, mas ainda menos para as mulheres. Se você fosse mulher em 1928, a liberdade lhe pareceria uma meta inatingível. Para a sociedade, éramos apenas esposas e mães. Não tínhamos o direito de ter sonhos e nem ambições. Isso realmente, assim, é verdade, uma das coisas que é retratada lá, que naquela época a mulher era para ser mãe e esposa, e se fosse trabalhar já era mal visto pela sociedade, já era julgado. Mas se você for pensar, 1928 não é tanto tempo atrás, e hoje em dia, olha o quanto a gente já melhorou de lá para cá, sabe? Então essa é uma reflexão que eu quero trazer. Se a gente conseguiu melhorar tanto, claro, longe do ideal ainda, mas se a gente conseguiu melhorar o tanto que a gente melhorou nesses anos, por que a gente não vai conseguir melhorar mais ainda, sabe? Eu acho que é uma luta que a gente tem que continuar, e é essa mensagem que eu gostaria de deixar, que é possível sim, e que a gente só tem que continuar tentando. E aí, por fim, eu queria agradecer novamente ao PET pelo convite, ao TFPR, queria agradecer a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado. E aí, caso alguém queira me adicionar no LinkedIn, Facebook, Instagram, fica aí as mensagens. E é isso, gente. Muito obrigada. Maria Fernanda, muito obrigada pela contribuição. Só vou fazer uma pequena correção. Esqueci de te apresentar na hora que eu te convidei para falar para a gente. Então, só para eu passar aqui para o pessoal que está assistindo, a Maria Fernanda, ela é desenvolvedora iOS, né, como ela comentou, é apaixonada por tecnologia, é nossa colega de TFPR, faz engenharia da computação lá na universidade e divide o tempo entre a graduação, o estágio no iFood e a formação na Apple Developer Academy. Ela ama programar e compartilhar conhecimento, tá? Então, já corrigindo aí essa pequena falha aí que eu não te apresentei. E muito obrigada pelas considerações, foi muito bacana te ouvir, né? Ver a sua experiência aí direto do mercado de trabalho, da graduação. A gente agradece muito a sua presença. Imagina, eu queria Obrigada a você. Nesse momento, a gente vai convidar a nossa próxima palestrante, né, a nossa convidada Ana Carla Cordeiro, que vai falar um pouquinho da experiência dela. A Ana Carla é graduada em Engenharia Industrial Elétrica, com ênfase em Eletrotécnica pela UTFPR, né, em 2015.
Ela é mestra desde 2017 pelo programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, CPGI, nessa mesma universidade. E atualmente é doutoranda em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, CPGI, também na mesma universidade. Ana Carla, fica à vontade, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e nesse debate, né, com o tema do protagonismo feminino e conexões, né? Pode passar para mim, por favor. Aí, obrigada. Então, apresentando novamente, hoje eu sou doutoranda, né, pelo CPGI, no TFPR. Também faço parte do grupo de pesquisa do professor Rubon, com o túnel de sanitização, juntamente com outros professores, incluindo o professor Gustavo Couto, e outros pesquisadores que eu gostaria de mencionar, que é o Marcelo, o Carlinhos e a Roseli. Gostaria de falar um pouquinho sobre a participação das mulheres na engenharia. Para isso, eu trouxe alguns dados relevantes para a gente estar discutindo, entendendo como é o papel da mulher nesse cenário. Então, a gente tem que 42%, houve um aumento de 42% de engenheiras registradas por ano no sistema Confea entre os anos 2016 e 2018. É um aumento significativo. Porém, quando a gente analisa o total de profissionais que são mulheres nessa área, apenas 15% do total fazem parte desse mundo do Confea, de registros no Confea. Quando a gente analisa para o nosso Paraná, o CREA, ele teve um aumento de 78% no número de mulheres registradas nos últimos 9 anos. Esse dado é de 2019. Porém, um dado mais atual, de 2020, mostra que apenas 15% do total desse universo de engenheiros são mulheres. Então, a gente analisando esses dois 15%, a gente vê que a participação da mulher na engenharia, pelo menos de registros no COFEA e no CREA, é baixa ainda, né? Porém, a gente pode mudar esse cenário, e uma das pessoas que começou a mudar esse cenário, está no próximo slide, por favor, é a Enedina Alves Marques, que é a primeira mulher graduada em engenharia do Paraná. E ela, além de ser a primeira mulher graduada em engenharia do Paraná, é a primeira engenheira negra do Brasil. Então, ela quebrou 2 estereótipos criados pela sociedade, né? Então, ela é um exemplo de determinação, de liderança, dedicação e superação para todas nós, mulheres, sendo engenheiras ou não, porque ela traz o exemplo de como a mulher pode almejar um objetivo e chegar até lá. Quando eu estava pesquisando, eu fui buscar o porquê que a mulher geralmente desiste das áreas de engenharia, e encontrei um artigo super interessante, que tem o título em tradução livre, Razões pelas quais mulheres deixam o campo da engenharia. Ele é um artigo de 2017, um artigo bem interessante, quem interessar possa, a fonte está na tela. E eles listam 3 razões principais por que as meninas, mulheres, desistem dessas áreas, né, da área de engenharia. O motivo 1 é a remuneração baixa, desigual, condições de trabalho ruins e ambiente de trabalho inflexível. O segundo motivo é a insatisfação com o uso de suas habilidades matemáticas e científicas. E o terceiro motivo é a falta de reconhecimento de oportunidades adequadas. Ou seja, quando a gente observa esses 3 motivos relatados pelos escritores do artigo, né, pela pesquisa que eles fizeram, o que a gente observa? Que esses 3 motivos estão voltados para problemas da sociedade vendo as mulheres. Não são motivos, por exemplo, eu não gosto de engenharia, não vou fazê-la. Não gosto de matemática, não gosto de física. Não, são motivos externos à mulher. Então, eu gostaria de passar um pouquinho da minha experiência, que eu sou graduada e mestre, e estou fazendo doutorado pelo TFPR. Então, eu gostaria de estar exemplificando algumas coisas que aconteceram comigo, né, nessa jornada que eu tive, que ainda estou tendo, na verdade. Pode passar, por favor? Ok. Então, quando eu entrei na engenharia, até mesmo antes de entrar, eu ouvi certos questionamentos da sociedade. Por que eu vou fazer engenharia? Engenharia é curso masculino, como a Mafer falou anteriormente, né?
Ah, porque menina tem que ganhar boneca, e menino tem que ganhar Lego, ou menino tem que ganhar aquele construtor engenheiro, não sei o quê. Não. Então, eu sempre escutei que eu não poderia fazer engenharia porque eu era menina, e eu falava, não, eu vou fazer porque eu quero ser engenheira, eu almejo, esse é o meu objetivo de vida, esse eu vou conseguir alcançar. Mas a gente escuta, né, tanto até mesmo na família a gente escuta, ah, você não pode fazer, você é mulher. E comparam muito essa questão de gênero, que a Mafer também falou, e exemplificando, né, engenharia é para homem, não, engenharia é para quem quiser, é para quem gosta daquela área, é para quem quer ser engenheiro, quem pretende atuar na área, não para homens somente. Então, o que me fazia continuar estudando para passar na universidade, depois para continuar fazendo a graduação, posteriormente o mestrado e agora o doutorado? Foi um incentivo da família, de professores, de professoras, de alguns colegas da própria universidade que acreditavam no meu potencial. Só que, primeiro de tudo, que nem eu coloquei essa frase ali, acreditar que a mudança começa por nós. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos acreditar em nós mesmos, primeiro. Antes de qualquer outra pessoa acreditar que a gente consegue chegar naquele objetivo almejado, independente se for engenharia ou não for engenharia, qualquer curso, primeiro a gente deve primeiramente acreditar em nós mesmos. E daí, por fim, para terminar minha apresentação, eu coloquei aqui uma frase da Margaret Fuller, que é uma jornalista e defensora dos direitos das mulheres nos Estados Unidos, né? E ela diz: se você tem conhecimento, deixe os outros acenderem as suas velas nele. O que eu interpreto dessa frase que ela disse e por que eu quis colocar ela aqui? Porque nós, mulheres, devemos sempre compartilhar o nosso conhecimento. Desculpa. Compartilhar o nosso conhecimento, passar à frente. Desde o conhecimento psicológico, que é o caso, eu passei por isso na universidade, então eu vou contar isso a outras meninas, para que elas se motivem, que eu consegui alcançar meu objetivo, mesmo com todos os desafios que eu tive durante a universidade, e conhecimentos científicos, porque é assim que a gente vai fazer desenvolver a nossa sociedade, tanto de qualquer aspecto. Eu acredito nisso, que a gente sempre deve passar o nosso conhecimento adiante, não só para as meninas, como para os meninos também. Então, eu gostaria de agradecer, peço desculpas pelo slide, que eu demorava um pouquinho para passar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, que queira conversar sobre algum assunto da universidade ou algum assunto desse debate, meu contato está na tela, né? É um e-mail. Então, gostaria mais uma vez de agradecer ao convite, gostaria também de agradecer a todo mundo que está ouvindo, espero ter colaborado com alguma coisa, né? Obrigada. Ana Carla, muito obrigada, a gente agradece a sua presença, mais um momento muito enriquecedor, né? Super legal ver que você começou lá na graduação e está aí persistindo até o doutorado na mesma área, né? Uma área dominada aí pelo público masculino, então super bacana, né? Mais um exemplo aí para as meninas que estão escolhendo a graduação, que estão, né, às vezes com esse medo de entrar, então é super bacana. Maria Fernanda, você com esses relatos, né? Essa coragem de ingressar assim mesmo e continuar e trabalhar na área. Então, muito obrigada mesmo pela sua explanação. Obrigada. Queria aproveitar para convidar quem está assistindo para mandar perguntas, tá, para os nossos participantes. Então, a gente vai fazer as perguntas ao final. Vou deixar mais um aviso para vocês. A lista de presença já está liberada. Agora, na verdade, vai liberar daqui uns 10 minutinhos, né, que a gente está um pouco adiantado aqui na programação. O login é necessário fazer no site Ivem3, tá, e realizar a inscrição na atividade de hoje. O link vai aparecer para vocês aqui no banner e também no chat do YouTube. E o certificado vai ser enviado automaticamente para vocês, mais ou menos 30 minutos após o término do evento. E se por acaso alguém se inscrever e não receber o certificado, é só entrar em contato conosco pelo e-mail, que também está na descrição do vídeo, tá certo? A gente vai dar sequência agora aqui ao nosso debate, à nossa conversa. Agora eu vou convidar, vou passar a palavra para a professora Marília.
que também é petiana, né, nossa colega de PET, tutora do PET COSSE. Vou fazer a apresentação aqui da Marília. A Marília Abrão Amaral possui graduação em Ciência da Computação pela UEL, mestrado em Ciências da Computação pela URGS, doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. Atualmente é professora associada na UTFPR, no DAINF e no PPGTE. É também tutora do grupo PET, Computando Culturas em Equidade, né, o PET COSSE. A Marília tem experiência na área da ciência da computação, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologias em educação, interação humano-computador, design de interação, informática na educação, educação em computação, computação e inclusão. Então, agora, a Marília vai brindar a gente com seus conhecimentos. Fica à vontade, Marília. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Ufa, né? Quanta coisa que tem que ler. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês, para a gente começar a conversar. Espero que dê tudo certo. Tudo bem por aí? Bom, então, assim, primeiro eu quero agradecer o convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, participar desse debate. Na verdade, a gente brinca, né? Eu e uma amiga minha de doutoramento, né? A professora Márcia Barros, que a gente tem que dizer que é uma satisfação e não um prazer, porque prazer é uma outra coisa. Então, aqui nós estamos numa noite com muita satisfação em participar. Né? Eu quero agradecer esse convite e também parabenizar vocês, tanto pelo painel de hoje, como o de amanhã. Estou bastante ansiosa para assistir o painel de amanhã. Ele me tocou muito. Né? E também parabenizar vocês pela curadoria que vocês fizeram nessa exposição virtual. Tá linda. Quem não entrou ainda no Instagram, tem que entrar lá. Né? Vale a pena. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho os objetivos desse painel de hoje e eu frisei aqui um pouco os 3 primeiros tópicos, que é o que eu queria discutir com vocês. Ontem a gente fez uma conversa, né, eu, a Mafê e a Ana, e aí como eu já sabia que elas iam apresentar esses números e algumas causas, né, ou motivações, enfim, ou um certo panorama da área, acabei pegando uma outra vertente aqui da discussão para trazer algumas coisas para esse momento nosso aqui. E no fim, claro, sempre vai aparecer aí alguma coisinha sobre os desafios da carreira acadêmica, né? Bom, eu estou falando aqui de um lugar de fala, né? Eu estou falando de um lugar que é privilegiado, né? De uma mulher branca, de classe média, enfim, que, de certa maneira, né, tem que entender qual que é o momento de ser protagonista e qual que é o momento de ser coadjuvante, né? Então, achei que valeria a pena trazer isso para vocês aqui, para, de certa maneira, trazer um recorte para essa minha fala, né? Acho que a fala de amanhã, das participantes da mesa de amanhã, vai ser bem mais significativa até do que essa que eu vou fazer agora, né? Porque essas pessoas vão trazer outras nuances, outros elementos para a questão das mulheres na área de ciência e tecnologia. Então, diante disso, desse lugar de fala, tentei trazer para vocês aqui um pouco de onde eu atuo. Eu atuo na área de ciência, tecnologia e sociedade, com uma ênfase na computação, como a Thaís já me apresentou, e especificamente em assuntos relacionados à interação humano-computador, informática na educação e educação em informática. Tá? Vamos dizer assim, esse caldo todo aí que eu estou inserida, ele faz parte do ambiente da computação. E o que é esse ambiente dentro da computação? Né? Como já foi dito aí de uma forma bem explícita, né, tanto pela Mafê como pela Ana, esse é um ambiente majoritariamente masculino, ele é heteronormativo, ele é totalmente permeado por questões de poder, né? Ele é caracterizado pelo estereótipo do nerd, e ele apresenta aí nesse ambiente uma certa falta de representatividade. Então, a gente olhando para isso, né, a gente começa a pensar que valores permeiam essa área da computação.
onde é que está a inclusão de pessoas que não estejam, vamos dizer assim, inseridas nesse estereótipo. É esse incômodo que me leva a discutir essas questões, para pensar numa computação como sendo uma área mais inclusiva. E aí vem a pergunta, por que pensar em uma área inclusiva? Porque a gente tem que considerar, principalmente dentro desse âmbito da TI ou da computação, quem são as pessoas que projetam. Essas pessoas são os projetistas, os designers, os desenvolvedores, os engenheiros de software, enfim, uma gama enorme aí de cargos e profissões que, se a gente for listar todos, nós vamos ficar aqui um bom tempo trazendo isso. Essas pessoas, então, elas estão, de certa maneira, atreladas, em sua maioria, àquele perfil, aquele estereótipo que a gente comentou há um pouquinho atrás. Com quem essas pessoas projetam? Ou, traduzindo aqui a pergunta para o que é mais usual na nossa área, para quem essas pessoas projetam? Essas pessoas projetam porque elas chamam de usuário ou usuárias, de cliente, de consumidores, de especialistas, enfim, e de partes interessadas ou coprojetistas, dependendo da abordagem que a gente vai usar. Essas pessoas com quem a gente projeta, elas não necessariamente obedecem a essa norma que existe no ambiente da computação. Elas não necessariamente estão inseridas nesse ambiente heteronormativo. Então, aí já começa uma situação da gente pensar que a área precisa incluir mais pessoas, precisa incluir mais mulheres, precisa incluir mais indígenas, precisa incluir mais negras e negros, enfim, uma gama ali de outras pessoas que não estão representadas dentro dessa área, que não estão participando dentro dessa área. E a gente também tem que levar em consideração que toda a implementação ou projeto dentro da computação, inclusive em outras áreas de ciência e tecnologia, tem intenções. E é importante a gente entender com que intenções essas pessoas projetam, porque essas intenções, elas vão estar envolvidas com um contexto em que esse projeto vai ocorrer, elas vão estar envolvidas com questões sociais, econômicas, políticas, geográficas, culturais e tantas outras. Então, olhando esse panorama, considerando isso, é importante que a gente comece a pensar numa área de computação mais inclusiva. Isso nos leva a diferentes participações, a diferentes atuações, a diferentes pessoas desenvolvendo computação ou ciência e tecnologia. Essas diferentes participações nos levam a diferentes concepções de artefatos, a várias outras discussões que talvez não fizessem parte do ambiente heteronormativo, leva também a diferentes considerações. Então, essa área sendo mais inclusiva, nós vamos ter valores mais inclusivos em ciência e tecnologia e na computação. A gente vai deixar de reiterar essa heteronormatividade, ou seja, esses valores que são, vamos dizer assim, calcados numa computação que é masculina, que é branca, que é hétero, a gente vai deixar de considerar só isso no desenvolvimento dos artefatos. Então, a participação de diferentes pessoas, diferentes públicos, comunidades, enfim, principalmente comunidades que estejam subalternizadas, aqui nessa mesa de hoje, nesse painel, o recorte são as mulheres, mas, enfim, existem tantas outras comunidades que também precisam participar, estar presente na computação. Por que a gente precisa olhar além? Porque a gente tem que considerar outros marcadores sociais que sejam além do gênero. Então, raça e etnia, classe, geração, origem, enfim, todos esses elementos nos levam a um olhar interseccional dentro da computação. Mas será que todas as áreas da computação estão pensando nesse olhar além? Nem tanto. A gente tem aqui um exemplo de uma área que considera isso sendo um problema da computação, que é a área de interação humano-computador, a área de IHC. E dentro dessa área existe uma frente que é chamada de terceira onda de IHC, que traz para a gente uma preocupação com o desenvolvimento de tecnologia
pensando o engajamento em práticas socioculturalmente situadas, pensando o contexto em que essas tecnologias e artefatos estão inseridos e que também serão apropriados, né? Pensando no cotidiano, pensando na participação e pensando na representatividade. Na fala da Mafê e da Ana, a representatividade foi bem, vamos dizer assim, considerada, né? Elas trouxeram para a gente vários exemplos nesse sentido. Então, mostrando que é importante, sim, ter representatividade dentro da área de ciência e tecnologia, dentro da área de computação, para que outras pessoas entendam que, posso estar lá também, né? Para isso, que aporte teórico, prático, que a gente utiliza, né? Então, eu faço parte, além do grupo PET, como a Thaís mencionou, de um programa de pós-graduação em tecnologia e sociedade, né? Aqui mesmo na UTFPR, que tem um grupo de pesquisa denominado Estúdio Chouet. Dentro desse grupo, a gente tem lá uma série de pesquisas que utilizam, né, esse aporte teórico que eu estou apresentando para vocês aqui, algumas autoras que discutem essa presença de mulheres e de outras comunidades dentro da computação, né, a necessidade de que essas outras participações estejam na computação. A gente também utiliza pensadoras e pensadores, né, na área de educação. Eu trouxe 2 nomes aqui que são emblemáticos para nós, que é a Bell Hooks e o Paulo Freire, e a gente também tenta manter contato com grupos que trabalhem com uma prática inclusiva como essa que a gente está comentando. Então, óbvio, coloquei ali, né, prestigiar o Estúdio Chouet, mas também tem outros grupos no Brasil que fazem isso, como o Onda Digital, que é da UFBA, e o Interad, que é da Unicamp. Nessa sequência, então, olhando para essa, vamos dizer assim, para essa inquietação e para esses estudos que estão aí, né, com esse aporte teórico que eu comentei, para a gente poder, de certa maneira, discutir, a gente traz a questão da participação e da representatividade, de projetos pedagógicos de graduação bem estruturados, de ações de extensão e pesquisa. Por que isso? Esses seriam caminhos que a gente poderia trilhar para tentar trazer uma participação maior para a área de ciência e tecnologia. Eu estou olhando aqui nesse momento para as questões acadêmicas, né, para a participação no processo de formação, tá? Mas nada impede, né, que a gente observe aqui que isso possa ser estendido para o mercado, por exemplo. Dentro desses caminhos, a gente trabalha muito com os conceitos do que nós chamamos, então, né, que eu defini um pouquinho ali adiante, de terceira onda de IHC e com conceitos de ciência, tecnologia e sociedade. Nesse, vamos dizer assim, nesse meandro aí, a gente entende que nós temos que pensar ciência e tecnologia com a sociedade. E, para isso, a gente tem algumas categorias ou alguns conceitos que são importantes de serem incorporados nessa crítica que a gente faz à área de ciência e tecnologia e à área de computação em si, né? Então, a gente tem que pensar uma área que seja interdisciplinar, que considere que a ciência não é neutra, que considere que não há determinismo tecnológico e que valorize a participação de diversos grupos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender como a gente chega lá. Então, assim, o que é pensar, né, a computação em termos de viés interdisciplinar? É perceber que, quando a gente fala em ciência e tecnologia, quando a gente fala em ciência da computação, a gente está lidando com várias disciplinas, e não só com as exatas, né? A gente está trabalhando com uma pluralidade de saberes. Esses saberes envolvem os saberes acadêmicos, mas também fazeres e quereres de cada pessoa que, de certa maneira, está envolvida nessa crítica, né, a essa ciência e tecnologia tão fechada ou a essa computação tão fechada e restrita, né? E, além disso, envolve um certo envolvimento e compromisso de quem está arregaçando as mangas para esse tipo de trabalho. Na sequência, a gente também tem que entender que a ciência e tecnologia e que os artefatos, eles não são neutros, né? Eles são embebidos dos valores culturais, sociais, éticos e econômicos de quem
desenvolve esses artefatos, né? Eles fazem parte de um processo de construção social. E, com certeza, o desenvolvimento ou a construção desses artefatos também sofre influência de questões de poder. Então, quando a gente observa uma área como a da computação, que é dita heteronormativa, a gente vai notar que alguns artefatos reiteram essa heteronormatividade. E a gente vai perceber que a exclusão não está apenas na área por conta do número de mulheres, ou enfim, né, de pessoas que participam dessa área, mas também porque os artefatos desenvolvidos na área perpetuam esses valores. Então, se a gente for pensar, hoje existem casos de abordagens, vamos dizer assim, agressivas, machistas, né, sexistas, com assistentes virtuais. E muitas vezes a resposta dessas assistentes virtuais, ela é dada de um jeito que, na verdade, favorece valores muito mais machistas do que valores que incluem as mulheres, né? Então, o fato da assistente virtual sofrer aí um ataque de machismo já é um problema. E o fato das respostas que elas dão, né, não serem respostas, digamos, que tragam uma contextualização desse problema, também mostram que o machismo está embebido aí no desenvolvimento desses artefatos. Então, para a gente não ter esse tipo de reiteração, é muito importante que a gente tenha uma área mais inclusiva. É muito importante que a gente pense numa computação que tenha maior participação para que esses artefatos desenvolvidos tenham reflexos dessa maior participação. Então, voltamos aqui na questão da crítica dessa não neutralidade da ciência. Na sequência, a gente também tem que questionar o determinismo tecnológico. A gente não pode considerar que ciência e tecnologia são autônomas, né? Não, elas não são, né? CIT ou a computação em si não é autônoma, né? Nem sobre-humana. Todos esses artefatos, métodos e técnicas, né, que envolvem CIT estão embebidos em relações sociais e políticas. E a gente sempre diz, né, nos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, que a sociedade afeta a tecnologia, mas essa tecnologia também afeta, também transforma a sociedade. Então, essa é uma via de mão dupla. Não dá para a gente imaginar que nós somos moldados pela tecnologia e que a gente, como sociedade, não molda ou, enfim, não influencia, né, não causa desdobramentos nessa tecnologia. E, por fim, a gente tenta trabalhar em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, com o viés da participação, sempre considerando que tem que haver respeito aos participantes, né, que a gente tem que propiciar espaço de fala para diferentes pessoas, diferentes participações, que a gente tem que considerar a concepção de tecnologia ou de artefatos tecnológicos com as pessoas e não para as pessoas, né? Isso para nós, principalmente no Grupo Chouet e no PETCOS, é muito importante. E isso para nós reflete algo que é imprescindível, que é o princípio da horizontalidade. A gente não está colocando quem desenvolve acima de quem se apropria ou utiliza. Nós queremos que isso seja feito, de certa maneira, seguindo esse princípio da horizontalidade. Então, com base nessas categorias, a gente tem algumas vivências, né, em ciência, tecnologia e sociedade e computação mais inclusiva. A gente já teve projetos trabalhando com CTS e interação humano-computador para e com docentes da Secretaria Municipal de Educação. Então, aqui o objetivo era levar essa discussão que a gente está tendo aqui agora para professoras e professores da rede municipal, para que essas pessoas pudessem, de certa maneira, levar esses desdobramentos nas suas escolas, nas suas turmas, enfim, com os seus estudantes e as suas estudantes. A gente tem uma segunda vivência, que é uma vivência de design participativo e desenvolvimento de um repositório de recursos educacionais aberto, com um projeto chamado PBMIH.
além desse projeto, também parceiro a ele, tem um segundo projeto chamado PFOL. Os dois projetos trabalham com o ensino do idioma português para migrantes, né? Migrantes que chegam aqui no Brasil, não são ainda, vamos dizer assim, fluentes no português e precisam, né, dessa oportunidade aí, enfim, para se ambientar aqui diante de tantas diferenças, né, de sua cultura, de seu país e, óbvio, da sua língua, né? Um terceiro momento que a gente tem de vivência nesse tipo de projeto ou nesse tipo de abordagem é no Lar dos Meninos de São Luís, que é uma instituição que tem a manutenção feita por meio de uma ONG, né, e que trabalha com crianças no contraturno escolar. Essa é uma instituição que procurou a UTF-PR, procurou o PPGTE, né, e a partir do contato com o professor Leonello, eles tiveram um interesse em que a gente desenvolvesse aulas de informática na educação lá, aulas no início de digitação, de manipulação de computadores, nesse Lar dos Meninos de São Luís. E com todo esse diálogo, essa vontade de trabalhar nesse esquema horizontal, enfim, de desmistificar certas coisas sobre ciência e tecnologia, a gente está conseguindo, né, porque o projeto está em curso, desenvolver atividades que fossem além dessa questão da digitação ou apenas da manipulação, né, de artefatos pelas crianças. E, obviamente, né, além dessas vivências acadêmicas, enfim, de extensão e de pesquisa, eu tenho uma experiência docente, né, na UTF-PR, que me trouxe a oportunidade de trabalhar com essas questões de uma área mais inclusiva, e entre essas experiências eu posso trazer para vocês aqui o projeto pedagógico do curso de bacharelado em sistemas de informação, que foi desenvolvido pelo núcleo docente estruturante à época, e que foi pensado considerando essas questões de inclusão na computação. Nesse mesmo projeto, a gente fez uma discussão longa sobre disciplinas que devem abordar essas temáticas dentro do curso de BSI, e para mim, particularmente, isso não ocorre só dentro do curso de BSI, mas também no curso de Engenharia de Computação e na pós-graduação, seja no nível do mestrado ou do doutorado. E, enfim, a minha experiência docente na extensão e na pesquisa também trouxe certas vivências que mostram a importância da gente, independente da idade da pessoa, começar a tratar a tecnologia, começar a tratar a CIT e computação de outra forma, né? A gente sabe que falando com crianças, falando com professoras e professores, principalmente da rede pública, né, a gente consegue ter um retorno muito interessante. Isso nos leva a discussões muito legais, tanto com as crianças quanto as professoras e professores, para entender que aquele momento da infância em que a menina ganha a boneca e o menino ganha o Lego, como, né, as minhas duas colegas comentaram aí anteriormente, esse momento ele pode ser quebrado. Ele não precisa ser, de certa maneira, construído desse jeito, nesse formato. E aí, com essa vivência com as crianças e com as professoras e professores, a gente está entendendo que sim, tem uma margem bacana aí, né, para trabalhar esses conceitos. A gente vem fazendo isso no Chue e no PET desde 2011, né? Então tem uma jornada aí bem bacana com algumas experiências que são muito gratificantes. Eu trouxe algumas fotos aqui para mostrar para vocês, né? Essa é uma das oficinas que nós fizemos na UTF-PR para professoras da rede municipal de ensino, abordando, então, ciência e tecnologia com esse viés, né? A gente teve uma série de oficinas com crianças mostrando oportunidade de trabalhar uma robótica de baixo custo e, através disso, tentar iniciar alguns conceitos de programação. Como são crianças, eu não trouxe a foto da turma, mas, assim, na realidade, a melhor coisa para mostrar essas oficinas que o PET e o Chue fazem são vídeos, porque aí você ouve aquela barulheira e fala, nossa, tá fantástico isso, todo mundo tá adorando, né?
Trouxe aqui, então, uma representação, né, da parceria que a gente tem com o PBMH, da UFPR, com o PFOL, da UTFPR, para trabalhar essa questão, né, de repositório para materiais do ensino do idioma português para migrantes. Esse projeto também está em curso desde o ano passado, super interessante, utilizando essas técnicas participativas, envolvendo todo mundo, mulheres, homens, docentes, estudantes, migrantes de países diferentes, enfim, algo muito rico para nós. E, por fim, eu queria agradecer e dizer que essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco do que a gente entende, né, por uma área mais inclusiva e de certas ações que a gente pode desenvolver, seja na UTFPR ou em outras universidades, é muito gratificante, é muito bacana mesmo. Muito obrigada pelo espaço e, enfim, estou aqui à disposição para a gente conversar mais na sequência. Obrigada, professora Marília, sua fala foi incrível, né? Muitos aprendizados, experiências aí do meio acadêmico, super legal a gente ver, e até para quem está assistindo, né, conhecer um pouco mais do que a universidade faz nesse sentido, para transformar essa realidade, né? Então, pensando desde essa questão do gênero na tecnologia, até as políticas, os projetos para trabalhar isso não só internamente, mas também com a comunidade externa. Então, assim, brilha os olhos da gente mesmo que está na universidade, ver isso, né? E quem está de fora, eu tenho certeza que deve estar achando super legal, né? A gente está tendo vários comentários positivos, vários feedbacks aqui. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço mesmo a oportunidade, parabenizo vocês por essa ação. É muito importante a gente ter eventos como esse, porque é aí que a gente começa a dialogar sobre o assunto, a entender que a gente precisa, de certa maneira, ter um olhar crítico, né, para a nossa área, e a entender que ciência e tecnologia é lugar de mulher, mas, na verdade, lugar de mulher é onde elas quiserem. Então, a gente tem que abrir e ampliar aí o leque de opções e talvez essa seja a forma da gente falar um pouquinho da nossa área, né? Obrigada, Thaís. Obrigada, professora. Bom, nesse momento a gente vai trazer algumas perguntas do público, tá? Que o pessoal veio enviando para a gente aí durante as apresentações. Algumas perguntas são direcionadas para uma convidada específica, algumas outras são gerais, né? Então, para quem quiser responder, algumas são legais, até se todas puderem responder, para a gente ter um pouco da vivência e do olhar de cada uma. Bom, eu vou começar com... Na verdade, tem duas perguntas aqui que chegaram, que eu vou fazer as duas em um bloco para vocês, porque elas são bem parecidas, né? Uma se linka com a outra. É o seguinte, a nossa ouvinte, a Regiane Menezes, ela comentou o seguinte: parabéns pelas conquistas, uma inspiração para nós mulheres. Eu queria saber se em algum momento vocês sentiram insegurança ou se sentiram incapazes de conquistar os títulos que vocês têm. E na sequência a gente tem a Bruna Bonde Ferreira, que ela pergunta o seguinte: como vocês lidam com a insegurança? Então, lembra um pouquinho a outra pergunta. Como vocês lidam com a insegurança e com essas situações de preconceito, né, na área acadêmica, no ambiente de trabalho? Então, seriam perguntas gerais para as nossas três convidadas. Eu acho que todo mundo, vou começar falando aqui da minha opinião, acho que todo mundo já sentiu um pouquinho daquela síndrome do impostor, né? De achar que você não merece estar onde você está, ou que vai aparecer algum desafio para você que você não vai conseguir fazer, e aí, de repente, todo mundo vai te desmascarar, assim, vai ver que você não sabe. É super normal pensar assim, a gente sempre acaba caindo nessa, mas eu acho que você tem que ver que se você chegou num lugar que você está, você não ia chegar à toa. Se não fosse para você estar lá, alguma coisa teria acontecido antes e você não teria chego lá. Então, se você já chegou, eu acho que não tem que ficar se preocupando com isso, só continuar fazendo o seu trabalho. Concordo com a Mafer, sim. A gente sente insegurança em muitas ocasiões, né? Não só na pesquisa, na área acadêmica, em várias ocasiões, né? Até
vou limpar a casa de uma forma. Às vezes as pessoas, não é assim que limpa. Então a gente concorda. Acho assim, ninguém está livre, né, desse sentimento de se sentir, vamos dizer assim, insegura, enfim, às vezes inferiorizada, né, dentro da nossa área. Mas acho que essa linha que a Maria Fernanda trouxe para a gente é a realidade. Se você está ali naquele posto de trabalho, naquela posição, é porque você tem capacidade para estar ali, né? Então, às vezes a gente tem que ter o sangue frio, deixar a síndrome de impostora do lado, né, e tentar seguir. Mas realmente não é algo trivial, né? A gente sempre se pergunta, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Vou usar a conversa que nós três tivemos ontem, né? A gente conversando. Meu Deus, por que será que elas nos convidaram para essa mesa, para esse painel, né, de mulheres na ciência e tecnologia? O que será que eu fiz para estar aqui? A gente começou a nossa conversa com total teor de síndrome do impostor ou da impostora, né? Mas aí, com o apoio que você tem de outras mulheres, né, com a sororidade que está ali naquele momento, você começa a perceber, não, eu sou capaz, eu estou aqui porque realmente eu tenho alguma coisa a apresentar, a acrescentar, né? E no fim da nossa conversa de ontem, nós três já estávamos, vai ser lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo. Então, acho que todo mundo passa por isso, mas é preciso buscar, vamos dizer assim, força, energia, referência em outras mulheres que estão ali, né, de certa maneira, prontas para nos apoiar. Acho que isso é fundamental. É bem isso, realmente está dando certo e está sendo lindo, professora Marília. Então, vocês acertaram aí na conversa de vocês. Eu vou passar aqui para uma outra pergunta. Ela foi direcionada para Maria Fernanda e para Ana Carla, mas a professora Marília também pode ficar à vontade, se quiser comentar alguma coisa relacionada. A Thalita Ribeiro pergunta o seguinte: meninas, vocês sofreram alguma discriminação diretamente dos professores? Se sim, como lidaram com isso? Eu não lembro agora de nenhum caso específico assim para contar, mas já tive sim professores da área técnica que só de você ser mulher ele já olha meio torto, assim, você vai apresentar um projeto, ele já olha com aquela cara tipo, tá bom, então você vai tirar uma dúvida, ou não responde, ou responde explicando como se fosse uma criança. Mas eu acho que pegando um pouco da resposta que a gente deu para a pergunta anterior, se você tá naquele lugar é porque você merece estar, então você não tem que, assim, claro que é difícil dizer isso, mas você não tem que se deixar abalar por esse tipo de coisa, porque se você tá ali é porque você merece estar ali, e por mais que tenha pessoas que olhem de fora e julguem e achem que não, vai dar tudo certo, assim, e é isso. Eu já passei por uma situação bastante difícil, por causa de não vou dizer assim, discriminação direta, mas foi palavras, assim, que me agrediram, nem sei explicar propriamente o que me agrediu, mas eu me senti muito mal na época. Não pensei em desistir, porque o meu maior sonho da minha vida é terminar meu doutorado, mas eu fiquei bem chateada, assim, com a palavra do que essa pessoa específica falou para mim. Mas como que eu superei? Eu pensei assim, qual o meu maior sonho? Qual o meu maior objetivo? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Por que eu estou dentro da universidade? Meu objetivo final não é terminar o meu doutorado? Não é se tornar uma doutora em engenharia? Então, eu tenho que colocar na minha cabeça isso, né? Que acho que foi isso que a moça perguntou, como que a gente lida, né? Foi a Thalita, né? Como que a gente lida com isso? Tentando pensar positivo. Pensando positivo. Tentando se agarrar em outras coisas, procurando outras pessoas. No meu caso, eu escutei isso de uma pessoa, mas teve outros milhares de professores que vieram até mim e falaram, não, eu vou te ajudar, você vai conseguir, sabe, apoio, né, que foi o que eu citei nos meus slides, o apoio da família, o apoio dos próprios professores, de colegas, então eu tive muito apoio e consegui sair daquela situação, mesmo eu pensando na época, né, foi ano passado, mesmo eu pensando na época que eu não ia conseguir sair, eu consegui,
devido a eu ter força na minha cabeça, né, vamos falar força de cabeça, força de pensamento, e a força que eu tive de outros professores. Inclusive, por exemplo, o professor Rubão é um professor que me ajudou muito nessa jornada. Teve outros também, mas o professor Rubão também me ajudou. É legal, nada como apoio, né? E que bom a gente saber que tem exemplos positivos, né? Professores, colegas, homens que também acabam provendo esse apoio para a gente, né? E como a professora comentou, essa sororidade que é sempre super importante, a gente se apoiar, se unir o máximo possível para uma e ir empurrando a outra, né? Literalmente. Sim, a gente... só complementando, tem muitos professores ali dentro que não são críticos, que são homens, vamos dizer assim, que não criticam o papel da mulher, a menina quer ser engenheira, não, a menina vai ser engenheira. Por exemplo, eu provém do DAELT, lá tem, nossa, para mim falar do DAELT, eu amo todos os professores de lá, que eles são pessoas, assim, excepcionais, eles apoiam os alunos, dão, assim, sugestões de como mudar. Então, a nossa universidade, né, que eu posso falar, nossa universidade está 100% nisso, 100% engajada nesse movimento, né? Bacana. Eu contei essa história numa aula do PPGTE faz uns 15 dias, mas vou repetir aqui. Eu vi que tem algumas das alunas, né, do mestrado que estão aqui, elas já ouviram essa anedota aqui. Então, quando eu estava na graduação, a minha turma tinha 40 pessoas, tinha 6 mulheres e o restante meninos, né? E eu me dava muito bem com eles, sempre me dei muito bem com eles. E em um determinado momento, eles viravam para mim e falavam assim, nossa, Marília, você é um dos caras, você é um dos caras. E eu achava aquilo bacana, legal, eu estou inserida, né, no contexto ali, muito bom, enfim, eu entendi aquilo como um baita elogio, vamos dizer assim. Passado todo esse tempo de graduação, mestrado, doutorado, fui entrar no PPGTE, me deparar com algumas leituras, né, algumas das autoras e autores que eu trouxe aqui rapidamente para vocês, e aí eu comecei a perceber que aquilo não era um elogio, que eu não estava sendo incluída, né, que na verdade eu tinha que ser incluída como uma mulher e não como um dos caras, né? Então, muitas vezes a gente passa por essas situações de discriminação que a Thalita colocou, mas a gente nem percebe que a gente está, né, sofrendo esse tipo de discriminação. Eu acho que além de todo esse apoio que a gente precisa ter entre outras mulheres, entre homens que também estão preocupados com essa causa, a gente precisa estudar, a gente precisa se informar, a gente precisa, né, buscar mais conhecimento para poder ter uma crítica maior, mais contundente com relação à área de atuação e também com relação aos nossos posicionamentos. Tá? Então, muitas vezes, quando eu leio um desses livros, eu volto em algumas situações como essa que eu passei e me percebo tecendo críticas. Por quê? Porque a gente está num processo de construção, né, de uma visão diferente dessa participação. Então, assim, além de todo esse apoio entre nós, entre pessoas que estão engajadas, né, nessa causa de acolher outras participações na ciência e tecnologia, a gente também pode buscar inspiração e informação nos livros, enfim, em artigos, em, né, materiais, sejam eles acadêmicos ou mais informativos, né? Legal. Dando sequência aqui ao debate, eu vou fazer 2 perguntas também que chegaram, vou juntar as 2 em um bloco, né? E essa pergunta também é geral, então, para as 3 convidadas, para a gente fazer essa roda de conversa mesmo. A primeira é a seguinte: a Vânia Salles pergunta assim: como ensinar sobre feminismo para crianças pequenas e incluir os garotos na luta contra o machismo? E na sequência vem uma outra pergunta que diz assim, vocês sempre se identificaram com as áreas de STM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, ou houve algum tipo de pressão para seguir outras carreiras? Qual foi a postura da família em relação à escolha de vocês? Vou começar falando aqui da minha experiência. Eu sempre tive muito assim, incentivo em casa para estudar, mas até minha família um pouco queria que eu fosse mais para a área de medicina, para alguma coisa assim,
mas meus irmãos fizeram engenharia, e eu acho que um pouco eu me espelhei neles, assim, durante a vida, e aí eu decidi ir para essa área também. Mas, assim, apesar de ter recebido sugestões para ir para outras áreas, nunca tive ninguém, assim, falando contra, tipo, não, você não tinha que ir para engenharia. Então, assim, às vezes você expor o que você quer, você vai receber o apoio que você está esperando. Bom, na verdade, eu sempre fui incentivada a seguir a área de humanas, né? Então, meus professores falavam, faz direito, que você vai se dar bem. Enfim, era uma coisa totalmente diferente das áreas dos cursos da área de exatas, né? E meu pai, quando eu fui fazer vestibular, virou para mim e falou assim, você vai tão bem em humanas, por que você não faz um curso de exatas? Eu falei, tá louco, né? Mas comecei a refletir sobre aquilo e falei, acho que ele tem razão, porque posso ter um diferencial dentro dessa área, porque como as pessoas vão muito apegadas, né, vamos dizer assim, às disciplinas ou às questões disciplinares de exata, de repente eu tendo esse traquejo com uma área de humanas, eu posso ter um diferencial. E aí escolhi essa área, enfim, de ciência da computação, não tinha ninguém da área de engenharia ou computação na minha família, foi algo, vamos dizer, um caminho aí por meio dessa sugestão e que no fim deu certo, né? Mas hoje eu me vejo atuando no âmbito interdisciplinar, então tentando trazer um pouco, né, das humanidades para a área de exatas e tentando mostrar que as exatas precisam ter esse olhar humano para que a coisa se desenvolva bem, né? Então, no fim aí desse processo de formação aí estudantil, vamos dizer assim, eu estou acabando chegando no que ele me falou lá no começo, faz exatas porque você é boa em humanas, né? E com relação à pergunta da Vânia, né, como ensinar feminismo para crianças, enfim, incluir os garotos na luta contra o machismo, né, acho que isso vamos dizer assim, super pertinente, é bem importante e é algo que não tem um momento para ser feito, tem que ser feito no dia a dia, né? A gente mostrar, por exemplo, que as tarefas domésticas não são tarefas apenas das mulheres que residem na casa, mas são tarefas de todas as pessoas que estão dentro da casa, né? Então, porque só a mãe ou, enfim, a irmã devem cuidar da louça ou do almoço, se todas as pessoas vão almoçar? Então, é uma tarefa do lar. Se é uma tarefa do lar, ela envolve todo mundo que mora naquele local, né? Então, acho que é no dia a dia que a gente começa a transmitir certos valores. Claro que também na nossa fala, né, na nossa atitude, enfim, ter certos cuidados que muitas vezes a gente pensa que a criança não está ouvindo, não está entendendo, mas eles são como esponjas, né? Captam tudo que está acontecendo dentro de casa. Então, acho que isso é algo que a gente faz no dia a dia. Não diria que vai ter um livro ou um conto que eu vou ler, claro, tem alguns materiais bacanas para isso e tudo mais, para estimular, mas é muito mais na atitude da família, enfim, né, no que a gente traz de valores dentro de casa que essas crianças vão ter um olhar mais inclusivo, né, também considerando a questão de gênero e outras, né, mas isso é muito importante. Legal. Tem mais algumas perguntas aqui. Na verdade, não para de chegar pergunta agora, então o debate está esquentando. Vou aproveitar, a professora Marília já tem 2 perguntas aqui que foram direcionadas para você. Uma delas é do Leandro Oliveira. Ele pergunta o seguinte: conseguimos pensar também em uma formação cidadã envolvendo computação que ocorre no cotidiano e em outros espaços além dos formais, para desconstruirmos essas normatividades? E tem uma segunda pergunta, né, que ela é um outro tema, que ela pergunta o seguinte: como foi a conciliação entre a maternidade e a sua carreira? Você sentiu alguma diferença na postura de supervisores, colegas ou mesmo de sua família? Legal. Bom, com relação à pergunta do Leander, né? Hoje a gente verifica que existem espaços fora da universidade, né? Alguns têm nomes bonitos, né?
espaço hacker, espaço maker, enfim, né, laboratório do fazer, e em outras denominações aí, que, de certa maneira, estão muito mais próximos da comunidade externa do que nós, né? A universidade ainda, por todo esse formalismo, por alguns muros que foram construídos aí, repele, né, de certa maneira, pela postura de pesquisadores e pesquisadoras, repele a sociedade, em vez de atrair, né? Então, nesses outros espaços, eu acredito que a computação já acontece ali, né? E é possível também trabalhar essas questões, né, de interseccionalidade para e com essas pessoas. Então, o que eu vejo é que essa formação cidadã, ela tem que ser dada partindo de um princípio de participação, né? A gente também não pode chegar em espaços além dos formais querendo, de certa maneira, ditar regra, né, de como é a computação, de como você deve desenvolver, o que você pode computar e o que você não pode computar. Na verdade, a gente tem que chegar com uma abordagem participativa. Então, eu vejo que se a gente entrar nesses espaços que não são ditos formais, como esses laboratórios, ou até, enfim, certas comunidades têm projetos, né, que envolvem a questão de ciência e tecnologia. Na curadoria do pessoal do PET-PP, vocês mostraram vários projetos, Preta Lab, Maria Lab, enfim, várias iniciativas que ocorrem, né, no Brasil afora. Se a gente olhar para esses espaços e chegar ali com um discurso, digamos, colonizador, nada vai acontecer. Então, acho que a ideia é sempre trazer um viés participativo, para que essa formação cidadã ocorra com as pessoas, né, e não para as pessoas, não no sentido de levar um conhecimento, na verdade é um partilhar de conhecimento. Não sei se eu respondi o Leandro, a gente sempre conversa sobre essas coisas e ficam arestas aí a serem aparadas, né. E acho que teve uma questão aqui sobre a maternidade, né? Essa também foi uma pergunta que eu fiz para a Ana e para a Mafê ontem, né? Eu falei, vocês são mães? Daí elas falaram que sim, mas dos bichinhos, dos pets, né? Eu sou mãe de pet e mãe de um humano também, né? Então, eu passei por essa experiência da maternidade. Não é trivial conciliar, não é trivial, né? Conciliar carreira com maternidade. A gente acaba assumindo muitas responsabilidades, mas eu acho que o primeiro ponto é você, de certa maneira, ter um lar em que você pode discutir essas questões da divisão de tarefas. Porque aí, digamos, o tempo passa a ser um pouco mais democrático entre quem mora na casa, né? Então, acho que esse é um ponto importante, de uma divisão de tarefas, né? Eu estou aqui fazendo essa apresentação com vocês, enquanto meu marido está lá cuidando do Miguel. Então, as divisões são necessárias, né? Nenhuma tarefa é superior ou inferior à outra. As duas são igualmente importantes, né? Então, acho que isso é uma coisa relevante. Trazer isso para sua casa, porque esse reflexo vai ser dado no local que você trabalha. Mas, com certeza, muitas vezes as pessoas te excluem de determinados convites, pensando, não vou chamar para uma fala à noite, ou para uma palestra, ou para uma aula, porque ela tem filho. Então, ela não vai poder participar, né? E aí é que volta a questão do seu âmbito, né, familiar, dessa divisão. Então, a diferença em si, na postura de supervisores ou colegas, elas não são, assim, tão aparentes no serviço público, que é onde eu atuo. Talvez no mercado de trabalho privado, né, nas empresas em si, isso seja mais latente. No serviço público, isso é um pouco mais velado, e muitas vezes nessa forma que eu comentei com vocês, de não fazer um convite, ou, enfim, protelar uma participação daquela pessoa, porque ela tem filhos, então talvez ela não possa, né? É sempre num discurso de cuidado, mas que às vezes revela algo além, né? Não, tô cuidando de você, né? Mas, na verdade, a gente nota que isso é um pouco velado,
Certo. Até gostaria de aproveitar a pergunta e estender para as meninas, né, se elas têm colegas de trabalho, como que elas veem isso nos estágios, nas empresas, né, ou lá no doutorado, se vocês têm um número grande de colegas que são mães, ou que eventualmente tiveram que sair do trabalho, ou sair do mestrado, ou do doutorado por conta disso, por conta dessas dificuldades. Se tiverem algum exemplo para compartilhar com a gente. Oi. Então, eu tenho um exemplo de uma colega minha que começou a fazer mestrado comigo, e ela acabou não, né, mas ela ficou grávida no meio do mestrado e infelizmente ela teve que parar, né, devido a não ter uma participação, como posso dizer assim, de outras pessoas, né, para estar cuidando do filho, filha, né. É complicado, né, eu entendo, não passei por isso ainda, né, mas entendo que seja bem complicado. Não por causa de ter a criança, não é isso que eu quero dizer, mas por causa da situação que ocorre depois disso, né? Certo. Tem mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Temos algumas perguntas direcionadas agora. Duas perguntas que elas foram feitas para Maria Fernanda e para Ana Carla. A primeira é o seguinte: estereótipos afastam meninas da CIT desde cedo, pois até a avaliação nas escolas é diferenciada em relação aos meninos, principalmente na área de exatas. Como mudar essa realidade, ao seu ver? E a segunda pergunta é o seguinte: em algum momento você já se sentiu desmerecida ou desvalorizada em virtude da presença de algum homem, ou mesmo preterida para uma oportunidade, né, tanto na academia quanto nos estágios, nos empregos de vocês? Respondendo essa primeira pergunta de como a gente pode mudar essa questão dos estereótipos, eu vou puxar um pouco o que eu falei no fim da minha apresentação. Eu acho que é nosso papel como mulheres apoiar e inspirar e se espelhar em outras mulheres, porque, ok, a gente já está aqui, já está inserida nesse contexto, mas as mulheres que não estão, eu acho que a gente tem que estar sempre apoiando, sempre incentivando, sempre buscando dar mais oportunidades, assim, na medida do possível, apoiar mesmo, incentivar da maneira que a gente possa fazer. Eu acho que esse evento em si já é um baita exemplo, né? Sempre dá um lugar de fala para a mulher, e eu acho que o exemplo, ele faz com que a pessoa realmente se sinta motivada. Então, acho que isso é uma das sugestões que eu daria. E sempre estar reconhecendo o trabalho de outras mulheres, né? Porque, que nem eu coloquei na minha apresentação, aquelas duas CEOs da IBM e do YouTube, por que elas não são tão conhecidas, né? Claro, todo mundo sabe quem é o Mark Zuckerberg do Facebook, todo mundo sabe quem que é o Steve Jobs, quem que é o Elon Musk, mas eu acho muito difícil alguém conhecer o nome de uma mulher assim. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que espalhar mais e tem que começar a reconhecer mais, que é o pouquinho que a gente pode fazer no dia a dia. Eu concordo com a Maria Fernanda, do que ela disse, que a gente tem que reconhecer, assim, as mulheres, dar preferência a mostrar pesquisas de mulheres, a vários trabalhos. Tem muitos trabalhos de mulheres, não é só de homem, né? Então, a gente pode mostrar, assim, aos pouquinhos a gente faz a mudança, né? Como eu disse, a mudança começa por nós. Então, se a gente mudar um pouquinho aqui, aí um pouquinho lá, um pouquinho aqui, a gente vai começando a ser o exemplo das outras meninas, e dando vários outros exemplos, elas falam como a Marília citou, né? Opa, eu também posso estar lá, eu também posso conseguir. Se ela conseguiu, eu vou conseguir. Né? Aí, sobre daí a outra pergunta, se em algum momento já se sentiu desvalorizada por causa da presença de algum homem. Já aconteceu, assim, comigo mais de uma vez, de estar na universidade e apresentar um trabalho em dupla com um homem, e o professor vem ver o trabalho, uma coisa técnica, assim, de eletrônica, e dele direciona todas as perguntas para o homem, porque ele assume que foi ele que fez. Então, eu vou perguntar para ele, não vou perder meu tempo perguntando para ela. É uma situação bem chata, assim, mas a gente passa por isso mesmo. Então, mais alguma colaboração, meninas? Senão já tem mais algumas perguntas aqui. O pessoal está mandando bastante.
Chegou uma bem bacana agora da Silvia Amélia, que está assistindo a gente, e ela comenta o seguinte, tá uma informação bacana que eu não sabia. Hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Então, coincidiu muito bem com o nosso evento. E daí, na sequência, ela pergunta o seguinte, como podemos eliminar a violência silenciosa, como mansplaining, interrupting, appropriating, e como usamos esses termos em português para essas violências? Né? Lembra um pouco da questão decolonial, né? Então, seria essa questão aí da Silvia Amélia. Ela é uma questão geral também, para quem se sentir à vontade em comentar. Bem pertinente, né, a questão da Silvia, tanto pela data como pelo teor em si, né? Eu acho que a gente elimina esse tipo de violência com o enfrentamento, né? Então, pelo menos é o que eu vejo que vem acontecendo em alguns fóruns que eu participo, que existem mulheres e homens, e a gente vê que depois da consciência de que existe esse tipo de violência silenciosa, como foi colocado aí na questão, as mulheres não estão permitindo tanto que isso ocorra, né? Então, quando há uma interrupção, peraí que eu tô falando, deixa eu terminar minha fala, né? Quando você percebe que tem um homem te explicando o que você já sabe, ou o que você estava, né, explicando ali naquele determinado momento, falar mesmo, nossa, mas isso é exatamente igual ao que eu estou falando? Que engraçado, né? Então não precisa me explicar, não. Enfim, eu atuo nessa área, não precisa me explicar, né? Eu acho que a gente tem que partir para um processo de enfrentar, né? De desvelar a violência silenciosa, né? Então, acho que é uma prática, né? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Às vezes a gente também fica com receio, né? Será que eu interrompo? Será que não? Enfim, mas acho que é algo que a gente precisa exercitar. Agora, com relação a essa tradução ou uma apropriação dos termos, eu realmente desconheço, né? Enfim, a gente pode trazer as expressões que a gente usa em português, né? Uma interrupção realizada por um homem, enfim, né? Mas eu realmente não conheço se existe uma expressão que agregue cada uma dessas situações no português. Seria interessante pensar nisso, né? Em criar ali alguns termos que possam trazer a apropriação para a nossa língua, né? Eu concordo com a Marília, eu acho que o único caminho mesmo é você se impor, você falar, não precisa me explicar, eu já sei, ou, licença, eu estava falando, você está só repetindo o que eu estou dizendo, porque aí, no mínimo, eu acho que a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo, né, tipo, de querer ter essas atitudes. Eu acho que se ela for repreendida pelo que ela está fazendo, talvez ela pense de novo antes de fazer mais uma vez. Mesmo que isso às vezes soe mal educado, né? A gente às vezes fica se policiando para não falar, eu estava falando, mas exatamente o que eu estava falando, como a professora Marília estava falando. Mas mesmo que soe mal educado, às vezes é melhor que soe mal educado do que você se sinta desmerecida pelo que aquele terceiro, no caso o homem, ou até mesmo alguma mulher esteja falando igual a você. Sim, porque, na verdade, quem foi mal educado de te interromper foi ele, né? Então, você não tem obrigação nenhuma de ficar sendo super, pisando em ovos, e, será que eu posso falar que eu não gostei que ele fez isso? Tem que falar mesmo. Quem estava errado de começar te interrompendo foi essa pessoa, não você. Sim, concordo. Acho que, além dessas 3 situações que foram colocadas, né, muito bem colocadas pela professora Silvia Amélia, tem uma outra situação que vocês trouxeram nas 2 falas anteriores e que o PET-PP está fazendo no Instagram, né, que é trabalhar essas questões da invisibilidade. Então, muitas vezes a gente está num determinado projeto, ou enfim, numa determinada atuação ali, e quando o resultado final vai ser apresentado, né, a atuação das mulheres ali, ou de outros grupos subalternizados, fica invisível
à frente de quem está apresentando, e para quem, né, as pessoas estão apresentando. Então, isso é um outro ponto também que eu acho que, além dessas questões da fala, enfim, né, que a gente também tem que considerar, tem que, opa, eu estava aí também, ó, eu fiz ali também, né, eu participei. Mas sim, com certeza, às vezes parece que a gente está sendo mal educada, mas, como vocês colocaram aí, né, é uma circunstância em que tem formas e formas de se abordar, né? Acho que ninguém precisa ser agressivo, a gente está falando do dia da eliminação da violência, né? Então, não é um discurso agressivo, mas é um discurso no sentido do enfrentamento para se posicionar, né? Nesse sentido. Legal, muito boas as reflexões. A gente já está chegando próximo ao final do evento, né? Passou super rápido, por sinal. Então, eu vou trazer uma última pergunta, que ela é geral também, destinada a nossas 3 convidadas, que é a pergunta da Juliana Prosdóximo, e depois a gente vai fazer o encerramento. A Juliana pergunta o seguinte: questões de idade, velha demais para começar uma pós-graduação, ou não tem idade suficiente para opinar no projeto, muito jovem, né, ou sem experiência, passada demais para falar de tecnologia? Será que essas perguntas seriam feitas para os homens das áreas de CIT? Essa é boa. Pois é, né? A Juliana tocou num ponto bem importante, né? A Juliana é doutoranda lá no PPGTE, trabalha com as questões de ciência, tecnologia e sociedade, então é bacana ver, né, toda essa crítica e essa inquietação aí em certas perguntas. Claro, se a gente fizer uma intersecção entre vários marcadores, para mulheres, a idade, né, ou, enfim, a questão geracional, ela tem um peso muito maior do que para homens, né? Isso faz parte do quê? Dessa sociedade que a gente vive, né? Desse patriarcado que está aí, né? Que a mulher, ela, vamos dizer assim, ela tem uma data de validade com relação à idade, né? Eu estava brincando durante a apresentação da Maria Fernanda, quando ela falou a idade dela, eu estava com uma amiga aqui no WhatsApp, que ela falou, nossa, te vi aí, que hora você vai falar? Eu falei, vou falar no final. Ela, meu Deus, a primeira palestrante tem 22 anos. Eu falei, eu não vou falar minha idade, eu vou dizer que eu tenho algo além de 22, né? Por quê? Porque a gente sabe que existe um corte, né, geracional ali. E que tanto para mais quanto para menos, né? Que às vezes, você é tão nova, você não tem capacidade para tal coisa, né? Eu acredito que sim, Juliana, tem uma diferença aí entre essa abordagem feita, né, com relação a mulheres e a homens, né? Acho que a gente está mais sujeita a críticas relacionadas à questão da idade, seja porque é muito nova, não tem experiência, olha lá, será que dá para confiar? Seja porque, como você colocou aqui, né, já está passada demais para falar de tecnologia, enfim, isso é bem evidente, dá para sentir sim, né? Mas da mesma forma como nas outras situações, a imposição, né, mostrar o seu trabalho, a sua competência, vai, de certa maneira, minando algumas dessas informações, mas é difícil, né, mas acontece, e acho que sim, em graus diferentes, entre homens e mulheres, né, se a gente for observar esse corte binário ali, a mulher vai ter um preconceito, sofrer um preconceito maior com relação à geração, à idade, né, do que o homem. Eu concordo com o que a Marília falou. Claro que acontece com homem e acontece com mulher, mas normalmente é mais com mulher, né? Tem muitas questões, muitas situações que dificilmente o homem passaria, que a mulher passa quase todo dia, então... infelizmente é assim ainda. Bom, então a gente já está no finalzinho. Nesse momento eu vou convidar nossos palestrantes para fazer suas considerações finais. Então a gente pode fazer por ordem de quem, né, iniciou. Primeiro eu vou convidar a Maria Fernanda para as considerações.
na sequência a Ana Carla, e por fim a professora Marília, e depois a gente faz o encerramento. Então tá bom, queria agradecer de novo o convite do PET, da universidade. Queria dizer que eu fiquei bem feliz, fiquei bem honrada com o convite de estar falando do lado de tantas mulheres maravilhosas, assim, que eu gostei muito de estar aqui discutindo com vocês. Espero que vocês tenham gostado das apresentações, espero que tenha ficado ali uma sementinha das reflexões que eu tentei deixar. Gostei bastante de responder as perguntas e reitero, assim, se alguém quiser entrar em contato comigo em qualquer plataforma, assim, eu sou super disposta a responder qualquer coisa, ajudar no que eu puder. E é isso, gente. Muito obrigada e boa noite para todos. Eu também gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela oportunidade de estar vindo expondo os meus pequenas experiências, minhas poucas experiências, mas agradeço mesmo de coração. Quem quiser qualquer coisa, alguma sugestão, ou quiser conversar mesmo sobre a área acadêmica, sobre mestrado, sobre o doutorado, como que funciona, como que eu escolhi os meus projetos, pode vir conversar comigo, estou disposta, aberta a perguntas, sugestões, opiniões. Então é isso, obrigada mesmo. Bom, eu não vou fugir à regra, né? Eu também quero agradecer aqui o convite. Eu acho que esses espaços são muito importantes, né? Quiçá quando essa pandemia terminar, a gente consiga fazer isso de forma presencial, em outros fóruns que não só na universidade, né? Contemplando outras pessoas, enfim, acho que é muito importante. Vocês estão de parabéns no PET-PP. A gente vê que desde a preparação do evento até esse momento da condução, tá ali, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? É indissociável mesmo. Eu acho que a gente tem que valorizar isso, porque não é fácil, de certa maneira, organizar ou se preparar para uma ação como essa, né? Eu digo isso porque, assim, a fala inicial da Thaís, quando apresentou o evento, ela foi uma fala de pesquisa, né? Com certeza vocês foram atrás de dados, de referenciais teóricos, enfim. A própria divulgação que vocês estão fazendo no Instagram é uma divulgação de pesquisa, né? A preocupação de vocês em trazer estudantes da UTF-PR é uma preocupação com o ensino também, né? E, óbvio, levar toda essa conversa aqui para outras pessoas que estão fora da universidade tem a tônica da extensão, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de participar, agradeço muito ao convite, entendo que esses momentos, eles são muito relevantes, mas acredito também que a gente tem que extrapolar essa questão só do binário, das mulheres na ciência e tecnologia. A gente tem que trazer os outros marcadores, a gente tem que ter um pensamento interseccional para considerar outros públicos, né? Para não tornar, de certa maneira, esse painel que está aqui uma nova norma. Então, é muito importante a ação que vocês estão fazendo para amanhã. Ela mostra uma preocupação que é, assim, de suma importância para a gente, seja na área de ciência e tecnologia, seja na área dos estudos feministas, enfim, é importante trazer essas outras vozes, né? Então, acho que vocês estão num caminho muito bacana, e é uma felicidade estar aqui, compartilhar com vocês. Eu peço desculpa porque eu fugi um pouco da questão, vamos dizer assim, das experiências pessoais na minha apresentação, mas, enfim, acho que a gente conseguiu agregar aqui 3 falas, né, com tons diferentes, mas, de certa maneira, afinadinhas, né? Então, foi um momento muito bacana, agradeço muito. Em nome do PET-PP, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a todos e todas que prestigiaram o painel. Esse momento foi incrível, assim, foi até melhor do que o esperado, né? A gente teve muitos elogios, um grande público. Apesar de ser virtual, a gente conseguiu, na medida do possível, fazer uma roda de conversa, né? A gente quer muito que o próximo em frente possa ser presencial, para a gente estar juntas, né? Trazer pessoas da comunidade, trocar suas experiências
ali mais perto, né, ter essa coisa que é de estar junto, né, é insubstituível. Mas, enfim, estamos enfrentando aí do jeito que a gente pode, né, não podemos deixar de trazer esses temas tão importantes. E foi super legal ter as experiências de vocês, né, do mercado de trabalho, da academia. Isso inspira a gente a continuar fazendo esse trabalho, a ter novas ideias, continuar seguindo aí na pesquisa, no ensino e na extensão. Então, muito obrigada mesmo, tá, Ana Carla, Maria Fernanda, Marília. Eu lembro a todos que assistiram que a palestra de hoje vai ficar salva no YouTube automaticamente, então mandem para as amigas, colegas, amigos, é super importante a gente disseminar, né, todo esse conhecimento. Já vou reforçar o convite também para amanhã, então quem puder prestigiar o evento, ele vai ser um painel também com 3 convidadas, e o nome é Avanços, Perspectivas e Presença das Mulheres Negras na Ciência e na Tecnologia. Então, vai ser aqui no YouTube também, a partir das 19 horas até as 21, e estão todos convidados e convidadas. E nossa exposição no Instagram, novamente, vão lá prestigiar, que a gente agradece muito as curtidas de vocês. E é isso, muito obrigada e boa noite.